Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 20º episódio de Como Investir para os Filhos com ETFs acumulativos por Cole. Muito bem, o principal objetivo desta série é tentar investir em ETFs que estejam num setor que acreditamos que possa ser mais futurístico ou que pelo menos que o Compound Annual Growth Rate possa ser superior comparativamente a outros setores, portanto investir, por exemplo, em setores tecnológicos, mas mesmo dentro do setor tecnológico há aqui várias ramificações que podem ter crescimentos superiores, por exemplo, semicondutores, inteligência artificial, pronto, está tudo interligado, mas realmente há aqui indústrias que podem ter um potencial superior. Mas, para além disto tudo, esta série não é só isso, não é só onde é que podemos otimizar o dinheiro para os nossos filhos, é também como podemos evitar certos erros na gestão e ensinamento aos nossos filhos sobre dinheiro. Por isso, eu quero partilhar contigo esta notícia, que é relativamente aos pais que devem ensinar filhos a lidar com o dinheiro desde cedo. E temos aqui uma reportagem do Pedro Anderson e da Cristina Judas, que se foca na educação infantil. E isto é um vídeo de 8 minutos. Eu não vou passar o vídeo todo, eu posso colocar o link para depois tu veres, mas eu quero me focar principalmente nesta parte. Um dos erros de educação financeira que Cristina Judas identifica em muitas famílias portuguesas é os pais pagarem aos filhos para realizarem algumas tarefas em casa ou recompensarem as boas notas. A neurociência a mim ensinou-me que isso tem um efeito completamente contrário no cérebro. Porque, por exemplo, quando nós estamos a recompensar o resultado final, a jornada toda não conta. E estamos a ensinar uma coisa aos nossos filhos que não é verdade. É que tudo na vida tem uma recompensa financeira. Eu estou a ensinar ao meu filho que tudo na vida tem um preço, inclusivamente ser gentil, estarmos todos a trabalhar para o bem comum da família, não é? E tudo isto não tem preço. Não é? Estamos a falar sobre valores. Vamos então aos 3 cofres mais um. Não é esta parte dos 3 cofres mais um, depois podes ver a reportagem, está bem, mas este erro é o que eu me queria focar. Há muita gente que recompensa os filhos depois de fazer algo, está bem? E o que acontece é que temos que valorizar a jornada, não só o resultado final. Pronto, mas vamos passar ao que interessa e começar por partilhar aqui os portfólios. Portanto, neste momento estão até com uma boa rentabilidade não realizada. Se eu fizer aqui uma soma, que eu já vou tratar, o lucro não realizado dá aqui de volta de cerca de $600, o que até é bastante. Também já faço aqui a conta exata. No entanto, para mostrar graficamente onde é que estamos situados, eu quero usar esta calculadora. Não está precisa, mas quando falamos em precisão, utilizamos este fecheiro. Portanto, começo por aqui a dizer que o meu filho, hipoteticamente, tem 1 ano, também porque estamos no 20º episódio, ou 24º, que é 24 meses, então terá 2 anos. Aqui a idade que eu não quero que ele se reforme, mas sim que possa utilizar este dinheiro, seja para a faculdade, seja para sair de casa se lhe apetecer e ter a sua própria casa, seja alugada, ou mesmo dar uma boa entrada para uma. Portanto, fazer isto logo aos 18 anos é incrível. Ainda por cima eu acredito que daqui a 17, 18 anos então vai ser muito, mas muito mais difícil para os jovens conseguirem dar sequer uma entrada para o imóvel. Depois, o gasto que ele pode ter anualmente, se quiser ter uma alocação em termos de despesas de deslocação, alimentação, pronto, isto estiver na faculdade ou tiver Erasmus, seja onde tiver, será de 10.000. Depois o que eu tenho neste momento em ativos, a contar também com a valorização não realizada, é de 7.083, a contribuição mensal está nos 200, está bem? Aquilo que eu invisto mensalmente para os meus filhos. Hipoteticamente, claro, tu podes ter filhos, neste caso eu estou a utilizar como se já tivesse um. Depois, a taxa de crescimento que tenho como objetivo para longo prazo anualizada é de 20%. É aquilo que eu expliquei ao longo dos episódios, tentar focar-me num setor mais futurístico, um setor que poderá ter um crescimento superior e, portanto, eu colocar, 20%, que é uma taxa bastante ambiciosa. Posso não conseguir, mas se chegar lá perto já é muito bom. Depois, a inflação está nos 2,5%. Aqui utilizei os dados do Banco Central Europeu, que mostra que a estimativa para julho está nos 2,5%, está bem? Portanto, aqui não é de todo descabido, mas a verdade é que eu devia utilizar uma média, e a média de inflação neste momento está nos 2,48%, portanto, pronto, estar aqui 2,5%, 2,48% vai dar praticamente ao mesmo. Depois, a taxa de levantamento segura é os 4,5%, portanto, isto diz que supostamente o meu filho daqui a 5 anos, está bem, vai atingir aquilo que é chamado coast fire. Portanto, o que acontece é que eu posso parar completamente de investir daqui a 5 anos, ou seja, quando ele tiver 6 anos, e o dinheiro, caso eu realmente consiga atingir esta taxa de rentabilidade anualizada para longo prazo de 20%, então aos 18 consegue facilmente
atingir aqui o objetivo dos 222.222, já a contar com esta inflação de 2,5% se estabilizasse nesta percentagem. Também não quer dizer que vai estabilizar, mas é apenas para dar-te uma noção graficamente de onde é que estamos atualmente. Agora, para sermos precisos, porque nós gostamos de coisas precisas, dados precisos, e portanto eu tenho que começar por ver o lucro que tenho aqui em euros, que são 329 para dólares. Então isto dá cerca de 380 dólares. Se eu somar ao que tenho aqui, que é 230 e aproximadamente 7 dólares, então temos 617 dólares, o que não é nada mau. Portanto, se eu for aqui ao ficheiro e colocar aqui a inflação média estimada para julho, deixa-me lá ver, julho ainda não foi colocado, para não, por acaso julho foi colocada a estimativa de 2.10, mas na verdade é 2.50, exato, e agora aqui vou ter que copiar, pronto. Agora, o valor que eu vou investir em princípio vai ser cerca de 200, eu depois já mudo isto, e aquilo que tenho atualmente é 617. Portanto, isto mostra que neste momento a rentabilidade atual que estou a ter está nos 18,43%. Consegues ver aqui estes 18,43%, que é utilizado a XIRR, portanto há aqui várias fórmulas neste fecheiro, e a XIRR é que eu prefiro, tendo em conta todo o passado, tá bem? O desempenho que tenho vindo a ter ao longo do período, seja bom ou negativo, é 18,43%. Se eu utilizasse o Compound Annual Growth Rate, seria de 8,19%, mas eu acho que não é tão preciso como o XIRR. Portanto, de 18,43% é muito próximo dos tais 20% que eu procuro, 20% que tenho como objetivo, mas ainda não estou lá, tá bem? Mas talvez, se continuar por este ritmo, consiga atingir no próximo mês. Pronto, atenção que isto é tudo uma base anual. Agora, aqui, como podes ver, diz que ainda não é possível atingir o tal FIRE. O FIRE aqui é um bocadinho distorcido daquilo que nós procuramos, também por causa deste período e os objetivos que são diferentes para aquilo que queremos para o nosso filho, mas atenção, que isto estar vermelho não tem problema nenhum. O que devemos focar nesta série é aqui. Aliás, eu se calhar até devia pôr aqui um destaque, ou seja, ponho aqui um quadrado, que é isto que se tem que focar, tá bem? Porque aqui esta percentagem, o que se pretende é que seja de 20% ou superior. Mas pronto, já coloquei aqui os dados, só me falta depois alterar estes 200, porque ainda não sei exatamente quanto é que vou investir, mas agora vou passar os vossos comentários. E começamos com o Diogo, que sugeriu a SOXX, que é este que é relacionado com semicondutores, e portanto eu estive a ver este ETF, tive também a ver a Total Expense Ratio, que está no 0,34%, e eu decidi comparar com este que está no Just ETF, que eu já adquiri no passado também, que é de 0,35%. Em termos de custos globais do ETF, anuais estão muito semelhantes, mas o que acontece é que os semicondutores já tiveram aqui uma grande subida, ou seja, eu quando adquiri este tipo de ETF no passado, foi quando eles tiveram uma grande queda, Taiwan Semicondutores e por aí fora, a AMD também estava muito mais baixo e portanto achei que fosse uma boa altura. Agora, podes ver por este gráfico que está muito próximo de máximos absolutos. Não é que isto seja um impedimento, mas muitas das empresas que eu vi aqui algum valor estavam a preços muito mais apelativos do que estão agora. As únicas que agora se destacam, empresas que ainda são, digamos, aceitáveis, na minha opinião, deixa-me cá ver, a ASML, temos aqui uma outra, a Micron, por exemplo. Pronto, a ASML, mas só que face às outras que já tiveram uma boa subida, eu acredito que possa talvez haver melhores oportunidades. Portanto, eu agradeço a sugestão, mas para já não é esta que eu vou querer alocar o meu dinheiro para este mês, para o meu filho, não é? Porque aqui o objetivo é futurísticos. E enquadra-se, este ETF enquadra-se dentro dos ETFs futurísticos que procuro, mas não é exatamente aquilo que eu quero adquirir. Depois, o Luís Esperança fez aqui várias sugestões. Eu pedi para escolher 3 e, portanto, vamos ver as 3 que ele escolheu para eu ver. Foi começar com inteligência artificial, que também faz parte desta série, portanto, foi uma boa sugestão. É cumulativo, 0,49% de Total Expense Ratio, fee size não muito elevado, mas é aceitável, também está no verde, está acima dos 500 milhões. E o ETF é constituído apenas por 53 empresas. Ainda não está em máximos absolutos, mas já teve uma boa subida. Se entretanto vir em dólar, então está praticamente em máximos absolutos, aliás, está mesmo. Depois, aqui em termos de volatilidade é o que é, portanto, volatilidade aqui não é um critério para esta série, porque já sabemos que ao querer um ETF mais tecnológico, mais futurístico, que tenha um potencial superior, a volatilidade também pode ser muito maior. Pronto, e realmente tem aqui empresas que na minha opinião são interessantes. Mais uma vez, tem aqui também muitas empresas que eu acredito que já atingiram um valor acima do que aquele que me sinto confortável a adquirir. Taiwan Semicondutores, AMD, pronto, ainda está ok, Nvidia, portanto... Aqui realmente aquela que eu teria mais interesse dentro das top 10, não é? Que só ocupam 23%,
seria a Amazon. A Amazon aqui teve uma grande queda recentemente, e da Canadá já podemos ver isso, e também em termos de percentagem não chega aos 70%. Mas pronto, aqui também seria aceitável, e a sugestão não é má. Aliás, eu acredito até já ter adquirido no passado algo semelhante em termos de inteligência artificial. Depois outra sugestão, que esta vou ter mesmo que negar. Porquê? Porque esta é relacionada com blockchain, criptomoedas e tudo mais. Eu sei que é relacionado com empresas dentro deste setor, não é diretamente a blockchain, mas se nós queremos associar um risco associado às criptomoedas, eu prefiro estar diretamente exposto, por exemplo, ao Bitcoin e ser eu a ter na minha carteira, tá bem? Porque em termos de utilidade e possível valorização é superior comparativamente às empresas, mas quando tem uma queda acentuada, okay, nas criptomoedas e no Bitcoin em específico, então as empresas também têm uma grande queda, pelo menos as que estão associadas a esta tecnologia. Tal como podes ver, tem um Total Expense Ratio também elevado, mas ainda é aceitável, de 0,65%, é acumulativo, físico, tem um fund size aceitável e elevado, acima dos 500 milhões, e é constituído por 47 empresas. Está praticamente em máximos absolutos, tal como o Bitcoin e outras criptomoedas estão praticamente em máximos. Agora não estão, mas estão muito próximos de lá. A volatilidade também é muito elevada, como era de esperar, e está aqui as várias empresas associadas. Por isso temos aqui a Coinbase, como era de esperar, e temos aqui também outras. Relacionado também com a semicondutores, temos aqui a MicroStrategy, como era de esperar. Portanto, muitas destas empresas, se o Bitcoin tiver uma grande queda, então elas até poderão ter uma queda superior à do Bitcoin. Agora, quando é uma questão de valorização, elas não têm um acompanhamento tão elevado comparativamente ao Bitcoin, especialmente quando olhamos para a sua rentabilidade histórica, ou mesmo durante um período selecionado, desde que não seja certos meses em específico. Depois, outra sugestão que foi feita foi relacionada com a cibersegurança, que foi um ETF que eu também já investi no passado, que eu gosto bastante. No entanto, muitas ações dentro da cibersegurança também já tiveram aqui uma boa subida. Também houve aqui alguma tendência, o pessoal decidiu investir e, portanto, cresceu bastante. Total Expense Ratio de 0,60%, acumulativo, físico, um fund size elevado, constituído por 30 empresas, não está em máximos, está praticamente estagnado nestes valores. Se eu colocar aqui para dólar, aí sim já está praticamente em máximos absolutos ou muito próximo. Atenção, a diferença de euro e dólar é porque estes ETFs não são hedged, são unhedged. Portanto, toda a valorização ou desvalorização que o dólar tenha face ao euro, então vai ser impactado. E tal como tu sabes, o dólar tem vindo a ter uma grande queda, especialmente devido a toda a instabilidade geopolítica que Trump causou no governo, tá bem? Porque o dólar é associado ao governo americano, tá bem? Se houver menos confiança, ou menos segurança e mais instabilidade, é normal que também afete o dólar. Pronto, agora podes ver que estas são as principais empresas que constituem este ETF. Não fiz nenhum estudo aprofundado na grande maior parte das empresas que constituem este ETF, mas temos, por exemplo, a Cloudflare, Infosys e Cisco, que neste momento não são empresas que eu tenciono investir. Ou pelo menos pode haver ETFs que tenham um pouco mais de potencial para o meu perfil de investidor e objetivos e podem ser mais adequados para mim. Pronto, maioritariamente tecnologia, Estados Unidos, está bem? Por isso este ETF também se enquadra para a minha série e pode fazer total sentido, mas acredito que para já possa haver um que me sinta mais confortável do que este neste momento, mas até foi uma boa sugestão. Depois temos o comentário do Flaviense, que disse que eu me enganei num certo minuto, que é verdade, está bem? Porque este ETF, que é o XS8R, tinha algo que eu já tinha visto no passado, que eliminaria logo o ETF, mas eu não me lembrava do que, sem querer ser uma parte do descritivo que me enganei. Peço desculpa, isto obviamente que se vê claramente que é acumulativo, tem um Total Expense Ratio de 0,17%, é físico, também falei do fund size ser pequeno, mas aquilo que eu estava a tentar salientar e que depois escapou-me e depois fez, pronto, o meu cérebro baralhou-se, que às vezes quando estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo acontece, foi que o mesmo, quando vamos adquirir, está em pounds, está bem? Ou seja, a moeda do instrumento é em pounds e tu sabes que eu prefiro evitar a taxa de conversão, portanto é um custo desnecessário que eu não gosto de correr e por isso eu tenho uma conta em euros e uma conta em dólares, por isso eu só adquiro ou em euros ou em dólares. E acontece que havia a alternativa, que eu mostrei no vídeo passado, que era numa das duas, em euros ou dólares, mas não era em pounds. Por isso, aqui é o que faria descartar completamente este ETF. Quando é assim, chamei-me sempre a atenção. Às vezes pode acontecer. Não é que eu não saiba, simplesmente é uma distração e acontece. Pronto, próximo comentário é do Pedro Pinto, que sugeriu este ETF. Portanto, vamos lá ver. Relacionado com automatização e robótica. Por isso eu acredito já ter investido num ETF muito semelhante, mas este é da iShares, o que é interessante, mas só que há aqui um ponto que eu depois vou chamar a atenção no final. É assim. Este é um Total Expense Ratio de 0,40%, é acumulativo, é físico,
tem um fundo size também muito grande e é constituído por 141 empresas. Não está nos máximos absolutos, pelo menos se colocarmos em euro, porque em dólar já está muito próximo ou praticamente a fazer máximos absolutos. Se formos cá para baixo, conseguimos ver que também tem uma boa volatilidade e estas são as empresas que constituem este ETF. Portanto, temos aqui empresas como AMD, Nvidia, Snowflake, Autodesk, MicroStrategy. Pronto, esta já é uma delas que eu fico um bocadinho reticente, não é? MicroStrategy, ou seja, o preço que ela está na Bolsa de Valores não corresponde ao seu valor intrínseco, ou pelo menos com base nos cash flows que são gerados, ou seja, os rendimentos que tem não justifica de todo o preço que está atualmente. O preço foi, digamos, alavancado pela quantidade de bitcoins que têm vindo a comprar e claro que ao associarem um património superior à empresa, então tentam também valorizá-la. O que acontece é se entretanto o Bitcoin corrigir, imagina o que vai acontecer à MicroStrategy. Não estou a dizer que é amanhã, não estou a dizer que é para o próximo mês, nem para o próximo ano, mas quando acontecer e houver uma correção, a MicroStrategy é arrastada, porque basicamente todo o valor que está associado a ela para o preço atual que está na Bolsa de Valores é relativamente aos Bitcoins que tem no seu balanço. Mas pronto, só para recordar que eu vou colocar este aqui no final, porque é uma boa sugestão, mas eu quero comparar também com aquela que eu tenciono adquirir. Depois, qual é que é a próxima sugestão que foi feita? Foi por este patrono, ele sugeriu aqui o Ensine, eu procurei o Ensine e acho que foi este relacionado com consumo de condutores. Deixa-me só ver, este acaba em 736, a tua sugestão também acaba em 736. Por isso foi mesmo este ETF que tu sugeriste e foi mesmo este que vimos há bocado quando eu comparei aqueles dois ETFs relacionados com consumo de condutores, em que este tem um Total Expense Ratio de 0.35, é cumulativo, físico, tem 25 empresas na sua constituição, está praticamente em máximos absolutos, se virmos em dólares, está realmente a fazer novos e tem uma volatilidade também gigante. Já sabemos que tem aqui várias empresas que já tiveram uma boa subida, especialmente a Taiwan Semicondutores, temos também a Applied Materials, Broadcom, Nvidia, pronto, essas empresas tiveram uma boa subida e há aqui outras que não tiveram tão grande, mas eu acredito que posso aguardar e ver se mais algumas empresas dentro da indústria dos semicondutores podem ter aqui uma queda e depois aproveitar este tipo de ETFs. Depois temos aqui um comentário que sugeriu o urânio, exato, deixa-me ver, exato, energia nuclear, e é exatamente este ETF que foi sugerido, que é relacionado com isso mesmo, com a energia nuclear, que cada vez está mais no topo das tendências. Ou seja, vemos, penso que a Meta a comprar, vemos a Google a comprar, agora já não me recordo mais que compraram, ou então se estou a confundir uma delas, mas sei que pelo menos uma delas compraram, isto a aumentar, ou seja, querem energia para fornecer e alimentar toda a base de inteligência artificial que estão a construir. Por isso é normal que haja aqui algum interesse nestes ETFs, mas o problema é que isto já está intrinsecamente implícito no preço atual, ou seja, os investidores já viram esta visão há algum tempo e, portanto, isto já praticamente está em máximos absolutos, a fazer novos máximos absolutos e o preço atual acho que está demasiado hypado, ou seja, que por estar em tendência está a haver aquisições em excesso e a tal oportunidade, na minha opinião, já se foi. Ou seja, eu prefiro esperar que haja aqui alguma correção, está bem, dentro desta indústria e depois talvez adquira. Porque entretanto eu também já fiz uma comparação, até foi na série do FIRE, em todo o fornecimento e aquisição que está a ser feita dentro das várias energias, está bem, incluindo tanto a nuclear como as renováveis, solar, vento, etc., eólica, e acontece que a solar estava a ganhar, ou seja, o crescimento que a solar está a ter é superior à nuclear. É claro que isto pode mudar no futuro, no entanto, foi por essa razão que eu investi naquele tipo de ETF que mostrei no FIRE e que acredito que para a energia nuclear, para aquilo que está a ser consumido e o crescimento que está a ter, ainda não justifica estes valores. Por isso, talvez quando virem isso, haja uma correção e nessa correção talvez depois possa ser uma boa oportunidade. Por isso, se entretanto acompanhares este ETF ou mesmo as empresas que constituem, por exemplo, este aqui no top 10 que ocupa quase 70% da composição deste ETF e tiverem aqui quedas acentuadas, então depois faz novamente a sugestão porque eu volto a ver e faço a decisão entre adquirir ou não, tá bem? Por isso, neste momento não quero adquirir para já, tá bem? Podes ver que está em máximos, isto falando em euros, se for em dólares ainda está mais para cima. Mas sim, temos que ter atenção a isto e neste momento para mim não é para já uma opção, mas pode ser no futuro, está bem? Por isso eu já adquiri ETFs relacionados com energias, só que para já focar na energia nuclear depois de toda a subida que teve pode não fazer total sentido, pelo menos neste momento. Portanto, o que é que eu quero ter em consideração? Que realmente o mercado dos Estados Unidos pode estar um bocado sobrevalorizado, por isso o que eu quero ter em atenção neste momento é que os Estados Unidos pode estar sobrevalorizado, mas
que já existiu aqui uma correção. Ou seja, se olharmos para o rácio entre a capitalização de mercado bolsista americana e o produto interno bruto, tá bem, do país, então nós conseguimos ver que ultrapassou os 210%, mas já está a haver aqui uma correção, tá bem? E esta correção até é acentuada, é de cerca de 5%. 5% é bastante, ou seja, houveram aqui empresas que tiveram uma grande queda e eu quero descobrir quais foram essas empresas para entender se tem potencial e se essa queda justifica estar a adquirir agora ou reforçar. Então, uma delas foi a Amazon. Deixa-me cá ver. A Amazon, deixa-me lá ver que eu tenho aqui depois do mercado fechado, depois de ter saído o relato dos ganhos. Acho eu que foi depois do relato dos ganhos. Deixa-me lá ver. Acho que sim. Foi depois do relato, exato. Teve aqui uma queda de 8,27%. O que pode ser aliciante. Pode ser talvez agora uma altura para ponderar. Será que vale a pena reforçar a Amazon, ter no portfólio? Então, aqui conseguimos ver as empresas que têm maior peso da Amazon, também são estas, sendo a que mais se destacou com um fund size decente foi esta. Mas se nós formos abrir, também, que esta tem um peso de 32% praticamente da Amazon, conseguimos entender que isto é tudo a empresas relacionadas com bens não necessários. Agora, vamos colocar na balança, será que isto é exatamente aquilo que nós queremos para uma empresa, aliás, para um ETF turístico, ou seja, para um ETF que tenha maior potencial de crescimento no futuro? E se olharmos para Lowy, Starbucks, Nike, é claro que não. Pronto, temos aqui a Tesla, que ainda podíamos ponderar, tá bem? Há aqui alguns aspectos negativos, outros positivos, mas Home Depot, McDonald's, Booking também tem aqui um lado bom e negativo. O lado bom é que esta empresa também tem aqui algumas métricas que consegue otimizar o seu crescimento superior e comparativamente à indústria, mas Lowy, Starbucks, portanto, há aqui várias empresas dentro do setor de bens não necessários que realmente eu prefiro descartar. Por isso, aqui não interessa que a Amazon realmente tenha um peso muito significativo, porque na verdade, olhando para os outros 70% quase, são 68%, não vale a pena, está bem? Portanto, estive a ver aqui outro ETF que também temos a Amazon, mas o seu peso é mais pequenino, mas este ETF já se enquadra dentro daqueles que são mais futurísticos, que é relacionado com a computação quântica. Só que este tem um fund size muito pequeno, um total expense ratio elevado. É verdade que foi criado em maio de 2025, portanto é um ETF mesmo muito, muito recente, e estas são as principais empresas que constituem o ETF. Portanto, a Amazon tem aqui um peso de 4%, mas não justifica outras empresas que aqui estão, que não são até muito futurísticas. Falando da Wells Fargo, Bank of America, a Intel está a ter os seus downsides, portanto há que ter cuidado, por isso tive que continuar a ver. E outra que também teve uma boa queda, não agora, mas continuamente, tem sido a Adobe. Podes ver que a Adobe tem estado continuamente a cair. É claro que a Adobe tem alguns aspectos negativos e que mesmo o ChatGPT, não é? Portanto, uma empresa privada da OpenAI está em grande parte a comer os clientes da Adobe, porque não sei se tu tens conhecimento, mas a partir do ChatGPT, especialmente do plano pago, há muitas imagens que tu consegues gerar no 4.0 que demorarias muito tempo a fazer na Adobe, para além que tinhas que ter os conhecimentos, e aqui basta apenas colocar scripts que sejam eficientes. Portanto, aqui na Adobe eu acredito nesta empresa, acredito que possa ser futurística, mas eles vão ter que dar aqui uma viravolta. Portanto, eu estive a ver aqui a Adobe, está bem? É por haver mais pessimismo associado à Adobe que realmente está a ver este sell-off, e quando dá um sell-off exagerado pode também surgir oportunidades, e eu estou interessado. Por isso, eu estive a ver aqui vários ETFs que a Adobe faz parte, tá bem, que possam ter um fund size decente, e aquele que mais se destacou, acredito que tenha sido exatamente este, com um fund size de 952, portanto acima dos 500 milhões, e que tem um total expense ratio de 0,40%. É cumulativo, é físico, é constituído por 165 empresas, e o tema é robótica e inteligência artificial, também relacionado com aquilo que pode ser o futuro. Agora, também está muito próximo de máximos. Aliás, se nós formos ver aqui em dólares, está praticamente a fazer novos máximos, e se formos olhar mais para baixo, vemos que tem uma volatilidade de cerca de 25%, é unhedged, portanto qualquer valorização ou desvalorização do dólar também tem impacto no ETF, e conseguimos ver que a Adobe nem sequer está no top 10. Porquê? Porque a Adobe neste caso tem uma composição de 3,02%, e um mínimo comparativamente a estes é de 3,31%. Na verdade, a Google aqui ocupa 6,63%, está bem? Por isso ocupa 2 espaços, porque estão aqui 2 classes, e acontece que ocupa 2 espaços, mas não há problema. Mas há aqui várias empresas que eu tenho interesse. Portanto, olhamos para a AMD e Oracle, Broadcom, Nvidia e Cisco, já não tenho tanto, mas depois
a Palo Alto Networks, Arista, Microsoft e Alphabet, que é a Google. E isso já tem mais interesse, fora outras associadas e dentro deste tema, tá bem? Sendo que inclui a Adobe e ter algum peso na Adobe, também, apesar de não ser muito, para mim faz sentido neste momento. Aos Estados Unidos tem uma exposição de 76%, em tecnologia de 70%, 30% às restantes, e poderia ser uma opção. Agora, o que eu quero fazer, porque eu não tenho clubes favoritos, não tenho ETFs favoritos, é comparar com aquele que foi sugerido. Por isso, este é da iShares, tá bem? Que foi sugerido, que é também automatização e robótica, a comparar com este, que tem o mesmo Total Expense Ratio, mas aquele que foi sugerido tem de facto um filme size superior. No entanto, quando nós vamos olhar para a Constituição, ou seja, vou cá para baixo, ver a Constituição, olhando e comparando um e outro, conseguimos ver que realmente tem empresas diferentes. Ou seja, a Google que eu queria aqui já não tem, este tem a MicroStrategy no top, que eu não queria a MicroStrategy aqui, está bem? Snowflake, isto são tudo empresas que eu não me identifico neste momento. Por isso, é claro que isto vai muito depender dos teus estudos e perfil de investidor, portanto, para o meu caso, para já, eu prefiro adquirir este ETF, está bem? No entanto, todas as sugestões que foram feitas neste vídeo eu acho que foram muito boas e acho que é importante voltar a revê-las no futuro. Pode não ser no próximo episódio, mas já à medida que vamos avançando, é importante voltar a ver todas estas empresas, todos estes ETFs que estão dentro destes setores e indústrias que acredito que sejam mais futurísticos, ou pelo menos possam ter um compound annual growth rate superior ao que é a média. Pronto, eu vou copiar aqui o ensino, basta clicar aqui e agora vou colar aqui. Portanto, aparece-me goai.eu e agora eu vou colocar cerca de 200, portanto cada uma está a valer 105.12, eu invisto cerca de 200, portanto 210.28, sendo que são ETFs inteiros, então está mais que aceitável. Aqui ainda não tenho nenhum GoAI, eu estou na conta certa. Portanto, isto aqui é em euros, GoAI é a moeda do instrumento também em euros, por isso está tudo bem. Ok, era só para confirmar. Então, preço de mercado, está a colocar a ordem de compra e confirmar a compra. Agora está aqui em ordem pendente, já foi executada e já me aparece aqui. Portanto, começo com um prejuízo inicial de 12 cêntimos, o que é totalmente aceitável. Agora, se eu for aqui a transações, consigo ver que gastei 210.28. Por isso, volto aqui atrás e coloco 210,28. Pronto, está feito. Entretanto, eu fiz aqui um erro que vou ter que corrigir no próximo episódio, que foi o quê? Esta aquisição que eu fiz, que foi o principal ETF para este mês, ok? Para o meu perfil de investidor e objetivos, que era supostamente para o Patreon, eu sem querer adquiri na conta do Financial Portuguese. Portanto, sem querer estava aqui a conta do Financial Portuguese aberta, eu pensava que era do Patreon e não fiz esta verificação. Isto com total transparência para que tu saibas, e depois eu quando coloquei aqui os valores, eu coloquei estes 198,44 de lucro, sendo que isto era para o Financial Portuguese e depois tenho que atualizar com o lucro do Patreon, provavelmente até superior, porque as aquisições principais dos ETFs é aqui no Patreon, está bem? Por isso aqui provavelmente o lucro vai ser superior. Portanto, aqui no próximo episódio já vais ter isto aqui corrigido, agora está errado, mas depois vais ter isto corrigido e peço desculpa desde já. Ou seja, fica tudo igual, a única diferença é que aquilo que eu era para ter adquirido no Patreon, adquiri no Financial Portuguese, e aquilo que vou adquirir no Financial Portuguese vou ter que colocar no Patreon para equilibrar. Mas pronto, eu vou ter mais cuidado, este erro espero que não se volte a cometer, peço desculpa desde já, mas pronto, é só para tu saberes com total transparência e também para saberes que infelizmente às vezes cometes erros. Portanto, eu vou tentar evitar que não volte a acontecer, mas neste episódio eu cometi este pequeno erro que, pronto, para ti não vai fazer grande diferença, para mim simplesmente há esta troca que não deveria ter acontecido, mas eu vou ter mais cuidado para a próxima. Pronto, de qualquer modo, fica à vontade para fazer sugestões de ETFs, assim quiseres. Eu agradeço pela tua compreensão e realmente espero que este episódio tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.